Hoje vamos relembrar os 94 anos da desencarnação daquele que ficou conhecido como o apóstolo do Espiritismo, o insigne Leon Denis. E para falar da desencarnação de alguém, para lembrar da efeméride, nada melhor do que lembrar da própria vida. Porque eu não poderia falar da morte sem falar da vida de um grande homem. Porque Leon Denis foi, sobretudo, um grande homem. E ainda me recordo, logo de um dos primeiros livros que eu li, que foi Depois da Morte, a frase final constante do prefácio, quando consta que ele dizendo, no alto da sua compaixão, se eu no mundo contribuir para que uma única dor seja minorada, se eu conseguir contribuir para que uma única inteligência seja desperta, eu com certeza terei cumprido o meu papel. Notem como ele fala para cada um de nós. Se eu contribuir para uma única dor ser amainada, uma única inteligência ser esclarecida, eu, por certeza, contribuirei, terei cumprido o meu papel no mundo. Observem o que ele nos traz logo nessa frase introdutória. Porque todos nós estamos no mundo por um compromisso de amor, por um compromisso de serviço, por um compromisso de fazer o nosso melhor em prol da humanidade. E quando nos lembramos de Leon Denis, nós temos certeza que ele não contribuiu apenas com uma dor para levantar uma única inteligência, porque, por certo, ele deixou um rastro de luz, ele deixou um rastro de conhecimento, de ciência, de doutrina, de religião, para aqueles que somos nós, que viemos após ele, possamos seguir seguro, possamos encontrar a doutrina espírita que ele, como fiel a Kardec, como fiel ao Espiritismo, nos legou através da sua vida, através da sua obra. Nossa proposta nessa noite, então, é fazer algumas pinceladas da sua vida, da sua obra, alguns trechos dos seus livros, para que a gente possa se lembrar do homem, para que a gente possa se lembrar dessa vida magnânima que hoje é um roteiro para cada um de nós. A começar pelo fato dele ser conhecido como o apóstolo do Espiritismo. Apóstolo é uma palavra grega que quer dizer aquele que segue, aquele que serve, aquele que professa, aquele que trabalha. Lembremos de Jesus. Jesus teve 12 apóstolos que ele escolheu para estar no mundo e levar a sua palavra, levar o seu evangelho, viver os seus propósitos. E o Espiritismo encontra em Leon Denis um verdadeiro apóstolo, que após a desencarnação de Allan Kardec, continuou a sua obra. Numa Europa cética, numa Europa que passava por muitos problemas, ele se ergue na sua vida, na sua obra, para continuar o Espiritismo. Dessa forma, ele ficou conhecido como o apóstolo do Espiritismo. Mas ele era, sobretudo, fiel a Kardec. Eu quero contar logo de início um fato que talvez vocês ainda não tenham se apercebido. Quando nós pegamos o próprio nome do codificador, o nome de batismo, o nome civil, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, isso é um detalhe, gente. E a gente tira 9 letras ao final e 9 letras no início, a gente encontra Leon Denis dentro do próprio nome de Allan Kardec, porque demonstra que Leon Denis foi fiel ao Espiritismo, foi fiel a Kardec e foi um verdadeiro continuador para que nós hoje tivéssemos aqui no Brasil como estudar o Espiritismo e tivéssemos várias casas em homenagem a Leon Denis. E agora traçando alguns detalhes da sua biografia, porque ainda hoje Leon Denis é um ilustre desconhecido. Nós, os espíritas, conhecemos pouco Leon Denis. É bem verdade que nós conhecemos pouco Kardec. Nós conhecemos pouco as obras básicas. Quando falamos dos clássicos, Camille Flammarion, quando falamos de Gabriel Delanne, quando falamos de Leon Denis, nós conhecemos muito pouco. Talvez a gente tenha ouvido falar de um orador espírita, mas nunca pegamos uma obra, nunca nos detemos a ler uma obra, e eu quero rapidamente falar quem foi Leon Denis. Porque ele nasceu em 1º de janeiro de 1846. Numa parte da França conhecida como Lorena, numa cidade, a cidade de Fougue. E a vida dele é cheia de grandes aprendizados para cada um de nós.
Porque quando pegamos a sua mãe, Dona Anne Louisville, aportuguesando Dona Ana Lúcia, ela era uma camponesa. Quando nós pegamos o seu pai, Joseph Denis, ele era um operário, um homem simples, um homem modesto, que trabalhou como pedreiro, trabalhou na estrada de ferro francesa, trabalhou como um operário na Casa da Moeda em Bordeaux, ou seja, Leon Denis não teve luxo, não teve riqueza, não teve facilidades na sua vida. E desde muito cedo teve que trabalhar. Teve que aprender na forja do trabalho, na forja das dificuldades, como se dar na vida, como enfrentar as dificuldades. E talvez nós saibamos porque ele é aquele que melhor fala sobre a dor no nosso movimento espírita. Porque o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis tem um verdadeiro lugar de fala, porque a sua vida foi uma vida onde ele se deparou com dificuldades, a começar pela sua infância, onde numa família operária as coisas faltavam. Até mesmo para ir no colégio ele tinha dificuldades. Poucas pessoas sabem, mas ele só fez o curso primário. O restante ele fazia um curso aqui, um curso acolá, fazia algumas aulas de noite quando era possível, porque desde pequeno, desde jovem, ele tinha que trabalhar. E aquelas mãozinhas ainda frágeis da criança, do adolescente, precisavam pegar pesado. Um dos empregos que ele teve foi na Casa da Moeda, e aquele era um serviço duro de polir. Às vezes ele chegava com as mãos descarnadas em casa, mas nunca reclamou. E apesar de ter feito apenas o curso primário, ele nunca parou de estudar. Tornou-se um autodidata. Chegou na adolescência, e vocês poderiam me perguntar qual era a sua religião. Leon Denis, como todo jovem, era um jovem inquieto, era um jovem que gostava de contestar, era um jovem, um típico jovem francês da sua época, porque estamos aí no século XIX, estamos aí na primeira parte do século XIX, onde a França já tinha um certo ceticismo em relação à religião tradicional. Porque a religião tradicional trazia no bojo da história eventos como as cruzadas, a Inquisição. Então, na França se formavam pensadores, se formavam céticos, e Leon Denis não se fez distante dos jovens ao seu tempo. Mas um fato ocorre na sua vida que é bastante peculiar, porque como ele gostava de ler, ele passava quase que regularmente numa livraria, já na cidade que ele passou a morar depois de Fougue, porque a sua família, em busca de trabalho, saiu da pequenina Fougue e foi morar na cidade de Tours, onde Leon Denis passou a sua vida até a sua desencarnação. E ali numa livraria em Tours, ele se deparou com uma obra. Gente, era o Livro dos Espíritos. E abrindo aquela obra, parecia um verdadeiro reencontro, porque ele viu Deus e as causas primárias. Ele viu os espíritos e o mundo espiritual. Ele viu as leis morais. Ele viu na sua quarta parte as esperanças, as esperanças e as consolações. E ele se deu conta, bom, que obra fantástica, que obra magnífica, que obra que contém o problema do ser, o problema da existência, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós estamos na Terra, o que é Deus, o que são os espíritos, que falava da reencarnação, que falava das leis morais. Comprou o livro, levou o livro para casa. E observem, livro espírita sempre foi barato, porque se não fosse barato, ele que era de uma família pobre não teria condição de comprar. Levou e começou a ler escondido. Porque vejam, ele era um jovem com um quê de ceticismo, mas a mãe era católica. E ele pensou, como eu vou ler esse livro sem que a minha mãe crie um dissabor, crie um desgosto? Começou a ler escondido no interior do seu quarto. E, para sua surpresa, passado algum tempo, quando a sua mãe, Dona Ana Lúcia, descobre, eles começam a conversar. Meu filho, eu já sabia que você estava lendo o Livro dos Espíritos. E eu comprei o mesmo livro porque eu queria saber o que o meu filho estava lendo. E me encontrei nessa obra. O fato é que mãe e filho se tornaram espíritas, se tornaram profitentes do espiritismo.
para o desgosto do pai, que não gostava nada daquilo. E da leitura do Livro dos Espíritos, ele pôde se considerar um verdadeiro espírita, porque ele queria saber de Kardec, porque Kardec, naquela época, fazia várias viagens pelo interior da França. E essas viagens estão narradas numa obra fantástica, que nós, os espíritas, pouco conhecemos e muitas vezes nós não lemos, que é o livro Viagem Espírita, de 1862. E numa dessas viagens, Allan Kardec foi até a cidade de Tours. E Leon Denis tinha 19 anos. E ele, eu vou assistir a essa palestra de Messier Allan Kardec. E Kardec falaria na casa do senhor Rebondin, onde estariam mais ou menos 300 pessoas. Mas, na época, na França, quem era o presidente? O presidente não, um ditador. Era Napoleão III, sobrinho de Napoleão, que quando soube que na cidade de Tours se reuniriam 300 pessoas, ele mandou proibir o evento, porque ele achava, na sua condição de imperador, que 300 pessoas juntas poderiam conspirar contra o Império Francês. Mas os espíritas resolvem, bom, se não vai poder ser aqui, vai ser em outro lugar. E Leon Denis ficou na porta daquela casa pedindo às pessoas que fossem para uma outra localidade, para um outro local, onde Allan Kardec falaria. E Kardec falou, o tema, a obsessão. Falou num verdadeiro céu livre, sob o brilho das estrelas, e todos se embeveceram. Foi o primeiro encontro físico de Leon Denis com Allan Kardec. No dia seguinte, ele querendo encontrar-se propriamente com o seu mestre, Allan Kardec, ele vai até aquela casa onde havia sido proferida a palestra na noite anterior. E, para sua surpresa, ele se depara com uma cena bucólica. Porque nós, quando pensamos em Allan Kardec e Dona Amélie Gabrielle Boudet, que era sua esposa, ou a Doce Gabi, como nós conhecemos, pensamos em pessoas austeras, pensamos em pessoas rígidas. Não, gente, eles eram homens, eles tinham os seus afazeres, eles tinham as suas coisas no mundo. Leon Denis olha de soslaio e vê Allan Kardec por cima de um banco, retirando cerejas para dar à Dona Amélie Gabrielle Boudet. E ele vê com enlevo aquela cena e diz assim, eu não vou atrapalhar esse colóquio. Talvez o nosso mestre Allan Kardec tenha poucos encontros dessa natureza, não serei eu que atrapalharei. O certo é que depois daquele encontro, Leon Denis ainda se encontra com Allan Kardec outras 2 vezes, na cidade de Bonneval, no Vale do Loire, e na casa do próprio Allan Kardec, na passagem de Santana, em Paris. O fato é que ele já era espírita. Ele se torna um membro da casa espírita que eles fundam ali na cidade de Tours. E como ele tinha um dom que era um dom nato da sua personalidade, o dom de falar, que lhe é facilitado pelo emprego que ele recebeu à época, que era o emprego de correspondente comercial. Ele vendia coisas, ele ia até a Bélgica, ele ia às mais variadas cidades da França, então ele aproveitava aquelas viagens para vender coisas, para falar do espiritismo, e falava como ninguém. Os historiadores dizem que talvez o maior orador que o espiritismo já conheceu foi Leon Denis, porque falava com um verbo iluminado, falava como ninguém. As pessoas ficavam 1 hora, 2 horas, às vezes até mais, escutando ele falar. Porque quando ele abria a sua boca, ele galvanizava os corações. Falando de Deus, falando da imortalidade, falando das leis morais, falando da proposta redentora da dor e das suas oratórias. Só em congressos espíritas, ele foi em 6 congressos espíritas. 3 congressos que não eram propriamente espíritas, eram congressos espiritualistas, e outros 3 congressos que eram espíritas propriamente ditos. E nós pensamos que os congressos espíritas da época tinham poucas pessoas. Nós nos enganamos, porque o Congresso Espírita de 1925, há catálogo que tinham mais ou menos 2.000 pessoas, e Leon Denis estava lá. Então esse é Leon Denis, porque da sua oratória podemos chegar aos seus livros. E quando chegamos aos seus livros, aí nos damos conta
de quem é o insigne Leon Denis. Ele escreveu 18 obras. Podemos dizer que algumas delas não são propriamente espíritas, são diários de viagem, são pequenos opúsculos, obras pequenas, onde ele coloca algumas das suas observações, mas são livros de grande relevo, são livros em que ele traz grandes conteúdos para nós sabermos da sua vida, sabermos da sua trajetória. E eu quero destacar alguma dessas obras aqui com vocês, porque a primeira que eu quero destacar é essa daqui, Depois da Morte. E eu deixo como sugestão de leitura, porque quem não leu, leia, porque essa obra aqui é formidável. Essa obra aqui nos fala que a morte não existe. Ela nos fala que nós vivemos depois. E essa obra foi editada em 1889. Olha os dias que nós estamos passando hoje. Dias que só no Brasil nós já atingimos a marca de 250 mil desencarnações pelo coronavírus. Entre os parentes daqueles que desencarnaram, encontram-se tristes, encontram-se naquela dor, saudade, que é natural. E Leon Denis diz nessa obra aqui que a gente está retornando para a pátria espiritual. Que os benfeitores espirituais estão do nosso lado. Ele nos fala aqui das nossas problemáticas existenciais, mas das consolações que nos esperam. Então, essa obra aqui é quase que um convite para os dias atuais, porque nos deixa Leon Denis falando para os nossos corações. Porque poucas pessoas sabem que ele recebia muitas cartas. Cartas que foram catalogadas por uma de suas biógrafas, que foi também uma enfermeira, que foi também uma ajudante, Dona Claire Beaumart, que escreveu uma biografia chamada Leon Denis na Intimidade. Ele recebia cartas de mães, de filhos que morreram. Ele recebia cartas de pessoas com doenças as mais dificultosas possível, e ele consolava, falando do espiritismo, falando da pedagogia da dor, falando do amor de Deus, falando da imortalidade da alma. E observem, ele perpassou os dias da Primeira Grande Guerra Mundial, 1914 a 1918, onde muitas pessoas deixaram o corpo físico, e ele consolou, na condição de um verdadeiro espírita, de um verdadeiro cristão, muitas pessoas. O texto que foi lido antes da gente começar a nossa fala é um texto de Gaston Luce, que é um outro biógrafo de Leon Denis, que escreveu Leon Denis, o apóstolo do espiritismo, sua vida e sua obra. Uma outra sugestão de leitura, porque o que eu estou falando aqui, gente, são pinceladas, são assim pequenos petiscos para que vocês depois leiam Leon Denis e observem que eu estou com ele até na minha camisa, para que fique marcado para cada um de vocês, porque ao invés de falar da morte, eu reverencio aquele que viveu pelo espiritismo. Uma outra obra que eu quero destacar, O Porquê da Vida. Quando em 1885 ele vem a dizer para cada um de nós, por que nós vivemos? Qual a razão de nós estarmos no mundo? Onde nós estávamos antes? Para onde nós iremos depois? É a filosofia espírita. São as questões, são as perguntas que remanescem na mente de cada um de nós. Eu admito para vocês que antes de me tornar espírita, nos meus 18 anos, e eu era de uma cidade próxima aí a Cabo Frio, a cidade de Itapiruna, mais ao norte do estado do Rio de Janeiro, grande parte das minhas indagações eram: por que nós vivemos? Por que Deus nos fez? Onde eu estava antes? Será que a minha vida, depois da morte que eu temia, será tão somente um céu de contemplações ou um inferno? E Leon Denis nos descreve esses pormenores, esses patamares da vida espiritual nessa obra chamada O Porquê da Vida. Fique, então, mais uma sugestão de leitura. Um outro livro, esse vem a lume em 1898, e esse eu quero mostrar para vocês. Cristianismo e Espiritismo. Porque nessa obra aqui, Leon Denis faz uma ponte entre cristianismo e doutrina espírita. Será que nós, espíritas, somos cristãos? Porque ainda hoje pessoas me perguntam isso.
Ainda hoje, pessoas me perguntam se eu estudo o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João. E eu respondo para as pessoas que a questão 625 do Livro dos Espíritos, que tem a menor resposta, mas a pergunta mais profunda é assim: qual o tipo mais perfeito que Deus mandou ao mundo para nos servir de guia e modelo? Porque se é guia, é para nós seguirmos. Se é modelo, é para nós copiarmos. E a resposta, Jesus. Então, a doutrina espírita, ela é cristã. Nós nada mais somos do que o evangelho redivivo. Porque o que o espiritismo faz é reviver os dias pulcros do cristianismo. Reviver as bases da fraternidade, reviver as bases do respeito, reviver as bases do perdão, tirar aquela ganga que muitas vezes a igreja foi colocando como o culto exterior, os dogmas, a venda de indulgências, criando seres infernais que não condizem com os ensinamentos primordiais de Jesus. Então, nessa obra aqui, Leon Denis vem e nos diz assim: Jesus é amor, Jesus é amigo. Tiremos ele do dogma, da cruz, e tragamos ele para o nosso lado, para que ele prossiga nos ajudando, porque ele nos é modelo e guia. Outra obra de alto coturno, de alto relevo, e que vale a pena nós não só lermos, mas meditarmos, refletirmos e mudarmos os nossos panoramas mentais. Porque muitos de nós ainda lemos e trazemos aquelas mesmas imagens de outras religiões, aquela mesma imagem da dor, aquela mesma imagem limitadora, quando o Espiritismo ele é libertador. Leon Denis nos traz a proposta de um Espiritismo que nos liberta, que nos mostra de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. E nesse ínterim, surge uma outra obra que eu também deixo aqui como sugestão para as nossas reflexões, que é essa obra aqui, No Invisível, onde ele vem a trabalhar a mediunidade. Porque a mediunidade não é espírita. Desde que o homem organizou o seu psiquismo, ele é capaz de interagir com outras mentes, ele é capaz de interagir com o plano espiritual. Nós intercambiamos com aqueles que já não fazem parte do nosso mundo físico. Esse fenômeno chama-se mediunidade. A mediunidade exercida pelos oráculos, pelos pitons, pelas pitonisas, a mediunidade dos profetas do Velho Testamento, a mediunidade que Allan Kardec sistematizou, codificou, colocou em livro para que nós pudéssemos estudar. Daí o Livro dos Médiuns tem um outro nome, Livro dos Médiuns ou Guia Prático dos Médiuns ou dos Experimentadores. E nessa obra aqui, Leon Denis vem falar de médiuns, de mediunidades, tirando o misticismo para nos colocar como coisas normais, porque o médium somos todos nós que sentimos num grau qualquer a manifestação dos espíritos. Nada obstante, nós só consideremos ostensivos aqueles em quem essa capacidade, essa mediunidade se dá em caracteres mais patentes. Mas, sobretudo, ele vem a dizer que mediunidade, lembrando Allan Kardec, é coisa santa e precisa ser exercida santamente. Mediunidade com vínculo em Jesus. Deixo agora um outro livro para que a gente possa pensar em Leon Denis, que é esse livro aqui. O problema do ser, do destino e da dor. A primeira versão desse livro aqui foi O Problema do Ser e do Destino. Daí a gente ter edições da CELD, O Problema do Ser e do Destino. A segunda edição desse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Daí nós temos edição da FEB com Ser, Destino e Dor. Mas a terceira edição desse livro, Leon Denis volta ao título original, O Problema do Ser e do Destino. O nome pouco importa, gente. Eu quis só trazer para vocês a curiosidade, porque às vezes nós vemos ser, destino e dor, e outras vezes ser e destino. Mas o que tem dentro dele é o que é mais importante. E que ao final dessas breves considerações sobre a história de Leon Denis, eu quero tirar alguns trechos,
porque esta obra aqui, quando foi falado que eu era Rafael Siqueira e que eu venho aqui de Niterói, a minha casa é a Sociedade Espírita Fraternidade, casa fundada por José Raul Teixeira, de quem eu sou muito próximo e com quem eu posso conversar inúmeras vezes. E uma coisa que eu escutei de José Raul Teixeira foram os 2 livros que ele mais gostou em toda a sua vida de médium, a sua vida de orador, a sua vida de fidelidade a Jesus. E ele sempre destacou o Ave Cristo, do benfeitor Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E eu sempre pensei, Raul deve ter vivido naquela época. Raul deve ser um dos personagens daquele livro. E o segundo livro que ele sempre me destacou foi esse, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Porque, segundo o amigo Raul, todo espírita tem o compromisso de ler essa obra. Todo espírita merece se debruçar sobre Leon Denis, porque aqui ele nos fala de nós. Ele nos fala de uma forma científica, mas também filosófica. Há aqueles que dizem que a obra de Leon Denis é, inclusive, romanceada, para que nós não nos perquemos entre as reclamações, entre as lamúrias, entre as lastimações, porque hoje em dia nós, os espíritas, estamos nos perdendo muitas vezes com queixas, com reclamações. No meio da pandemia, então, somos aqueles que estamos engrossando o coro da desesperança, quando temos um grande manancial nas nossas mãos, chamado doutrina espírita, chamado a proposta do Consolador, chamado o retorno de Jesus, para que nós possamos vivenciar novos tempos. Então, meus amigos, todas as vezes que as lágrimas teimarem em rolar, todas as vezes que a dor se fizer lancinante, todas as vezes que vocês não encontrarem motivo, sentido, eu deixo para vocês, abram a 3ª parte desse livro, lá quando fala das potências da alma, e leiam Leon Denis falando sobre dor, falando sobre vontade, falando que cada alma pode renascer, falando que tudo o que queremos nós podemos, não em aspectos materiais, mas porque a nossa vontade se conjugam outras vontades que vão nos fazer vencer. Mas se nós nos entregamos ao marasmo, nós nos entregamos à falta de amor próprio, se nós nos entregarmos à desesperança, outras mentes que sintonizam no mesmo diapasão, num fenômeno chamado obsessão, vai igualmente conjugar esforços e nós ficaremos mais tristes e deprimidos. Cuidemos da nossa casa mental, porque cabeça vazia, como eu já escutava lá na minha velha Itapiruna, oficina do diabo. E para a gente preencher as nossas mentes, nada melhor do que ler Leon Denis, do que ler O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quero falar de alguns outros livros aqui. Um deles, Joana d'Arc, Médium. E por que eu gosto sempre de falar desse livro? Porque Joana d'Arc, aquela Joana d'Arc que nasceu em Dom Remy, em 1412, que guiou o exército francês na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra e permitiu que a França fosse vitoriosa. A mesma Joana d'Arc que depois foi traída pelo rei, que ela ajudou a empossar e foi morta numa fogueira. Essa Joana d'Arc era reverenciada por Leon Denis. A ela, ele dedicou uma obra, Joana d'Arc Médium, mas também Joana d'Arc, que muitas vezes vinha com o nome de Sorella, que do italiano quer dizer irmã. Era uma das benfeitoras de Leon Denis. Não só Joana d'Arc, mas Jerônimo de Praga. Talvez poucos de vocês saibam, mas Jerônimo de Praga viveu lá no século XV, junto com Jan Hus, junto, no mesmo período de tempo, com a outra personalidade que na Inglaterra respondia pelo nome de John Wycliffe. Vocês sabem quem são essas 3 personalidades? Isso o Rafael não está tirando de trás da orelha. Isso são grandes estudiosos, fatos que já foram ditos pela psicografia do próprio Divaldo Pereira Franco e de outros historiadores. Jan Hus foi Allan Kardec, um grande reformador daquela época, que em 1415 doa-se em holocausto. Ele foi morto por combater as ideias equivocadas da igreja, a venda das indulgências,
a Bíblia escrita em latim, e ele tinha um outro pensador ao seu lado, chamado Jerônimo de Praga. Mas tanto Jan Hus quanto Jerônimo de Praga baseavam-se nas ideias de um reformador inglês chamado John Wycliffe. Se vocês quiserem depois jogar esses 3 nomes na internet, estudando aquela que ficou conhecida como a Reforma Protestante, vocês vão encontrar. Porque se Jan Hus foi Allan Kardec, Jerônimo de Praga retorna para ajudar Leon Denis, John Wycliffe é a reencarnação passada de Leon Denis. Então, daí nós vemos a ligação que tem Allan Kardec e Leon Denis, que viveram naquele século XV nas peles de Jan Hus, Allan Kardec e John Wycliffe, Leon Denis. E o Jerônimo de Praga, que na época também estava encarnado, agora na condição de um benfeitor de ambos, porque ele também estava lá como um benfeitor da obra espírita e prossegue depois como um benfeitor dos livros de Leon Denis. Então, quanta coisa boa nós temos nessa personalidade secular chamada Leon Denis. Ele também nos traz um livro, O Grande Enigma, Quando Trabalha Deus. O que é Deus? Quais são os seus atributos? Qual é esse poder criador de Deus? Em 1919, ele nos fala sobre o mundo invisível e a guerra, porque ele, durante aquele período de 1914 a 1918, ele vem a escrever como era a repercussão no mundo espiritual dos dias da guerra. Ainda escreve um outro opúsculo chamado O Espiritismo e o Clero Católico, Os Espíritos e Médiuns, ambos em 1921, até chegar em 1927, escrevendo aquele que é o seu último livro, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, onde ele fala das Galhas, onde ele fala da antiga civilização celta. Vocês se lembram que Allan Kardec, conforme informação do espírito Zéfiro em português, ou Zéphiro em francês, havia sido um druida. Os druidas eram os religiosos da civilização celta, ou seja, Leon Denis estava lá na civilização celta ao lado de Allan Kardec. Olha como essas duas personalidades vêm singrando, vêm marchando ao longo do tempo para que nós tivéssemos hoje a doutrina espírita, a luz do Consolador. E quando hoje falamos de 94 anos de desencarnação de Leon Denis, é para relembrar um homem que viveu pelo amor, que viveu pela verdade. Ele costumava dizer nos seus livros um brocardo latino, vitam impendere vero, viver pela verdade. Todos nós estamos no mundo para viver pela verdade. Não a verdade dita pela boca dos sacerdotes, porque os sacerdotes são homens, eles podem se equivocar, mas a verdade retirada dos estudos, das reflexões, dos exercícios compenetrados, onde eu me dedico a estudar algo, a refletir algo e extrair verdades eternas. E a obra de Leon Denis, como um todo, nos deixa a bondade de Deus, a imortalidade da alma, mas, sobretudo, a fraternidade entre os homens. Ele vem a desencarnar em 12 de abril de 1927. E Claire Beaumard e Gaston Luce, que estavam ao seu lado, dizem que foi uma das desencarnações mais tranquilas que eles puderam vivenciar, porque ele teve uma pneumonia, medicou-se, mas ficou durante todo o tempo em casa. E morreu à noite, mais ou menos umas 10 horas da noite, dando o último suspiro, tal qual o passarinho que sai da gaiola e retorna à verdadeira pátria. Fiz aqui uma breve síntese da vida de Leon Denis para falar da sua desencarnação, que hoje completamos 94 anos, e agora, nesses minutos finais, nesses 10 minutos finais, eu quero volver a esse livro aqui e tirar dele 3 citações, para deixar em vocês o gosto pela leitura, a vontade de vir à obra e poder estudar.
porque há 3 trechos aqui que me falam fundo ao coração. O primeiro dos trechos está na primeira parte, o problema do ser. Quando no capítulo 9, e eu marquei aqui, Leon Denis nos diz assim: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece, possui-se, torna-se consciente. Conhecem essa frase? Essa frase é dita por muitos oradores espíritas, colocando um trecho que não é de Leon Denis. Porque vejo oradores dizendo assim: dormita no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, para enfim acordar no hominal. Mas Leon Denis nos fala: dormita na planta, agita-se no animal, para enfim acordar no hominal que somos nós. Não importa se as pessoas estão fazendo um adendo na sua frase. O que importa é que ele nos fala da evolução do princípio inteligente. Nos fala que nós somos o resultado de nós mesmos. Nos fala que nós somos um progresso, um contínuo que nós seguimos em frente. Ou seja, o que vocês estão vendo hoje é a melhor expressão do Rafael. É aquilo que eu consegui fazer. Consigo hoje estar aqui com vocês, vestindo uma camisa de Leon Denis, nada obstante esteja muito distante dele, mas conversando em coisas boas, conversando coisas propositivas. Já fui ruim, já fui uma pessoa em encarnações passadas que eu não gosto de lembrar, mas já estive lá no mineral. Já passei pelo vegetal, já passei pelo animal, já tive propostas em que me arrependo, mas hoje estou aqui, na minha melhor significação, porque todos nós estamos nesse progresso, nesse contínuo, nessa bênção de Deus, nessa proposta de seguir em frente. Então marchemos, como nos diz Castro Alves, no belo livro, o primeiro livro de Francisco Cândido Xavier, chamado Parnaso de Além-Túmulo. Porque veja espíritas dizendo assim: ah, mas eu não tenho nem condição de ser espírita. Eu erro tanto, eu me equivoco tanto, mas hoje você é a sua melhor versão. Hoje você faz o que você consegue. Então esse é um exercício de autoaceitação. Esse é um exercício de autoamor. Esse é um exercício tal qual Jesus nos diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a nós mesmos. Então, Leon Denis nos fala que nós somos o resultado de milênios de evolução. Nós somos o resultado daquilo que conseguimos fazer com nós. Se olharmos há 10 anos atrás, o Rafael era mais magro que hoje, tinha mais cabelo, isso fisicamente, mas moralmente hoje. Nada obstante, ainda falte muito, eu já consegui fazer muita coisa. Então isso é para que a gente possa se situar. E nada obstante, como nos diz Chico Xavier, eu não possa volver atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora a fazer um novo fim. Isso é que Leon Denis nos diz. É essa mensagem que nos liberta, é essa mensagem que nos abre possibilidades. Então essa frase aqui, ela se coaduna com aquela que está lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos dizem: do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Meus amigos, nós já fomos um átomo, uma ameba, um protozoário. Hoje nós somos... Olhem-se no espelho e gostem de vocês, porque nós somos filhos de Deus e estamos no nosso melhor momento. Proposta de Leon Denis. Uma segunda frase que eu quero destacar nesse livro aqui, e essa, então, é uma frase de geladeira para mim. Porque, observem, não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Que proposta? A proposta do amor, a proposta do perdão. E me permitam falar algo da atualidade. Quando nós ligamos a televisão e vemos um vereador do Rio de Janeiro que, mancomunado com a sua namorada, bate numa criança até que ela morra. Isso nos traz revolta. Isso nos traz vontade de querer justiça. Traz ou não traz? Traz. Mas essa justiça não vem das próprias mãos.
Essa justiça é uma justiça da lei de causa e efeito. Porque quando a gente vai na obra de Leon Denis, olha o que ele nos diz. Não há alma que não possa renascer. Então aquele vereador vai um dia ser anjo. Aquele vereador vai um dia se melhorar. Tenhamos certeza disso. Isso não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça dele. Isso não quer dizer que a gente vai querer que ele fique solto. Existe um processo. Existe a justiça do mundo que será aplicada, mas eu não vou com as próprias mãos para a porta da delegacia, como muitas pessoas fizeram, querer justiçar, porque aí eu me torno justiceiro. Aí eu esqueço que eu também cometo muitos erros e que venho recebendo da vida as oportunidades de crescimento para partir para outra pessoa. Quando olhamos o nosso parente chato, quando olhemos aquela pessoa que só nos agride, pensemos, ela também vai renascer. A misericórdia de Deus também a abençoa, porque Bezerra de Menezes nos diz isso. Em uma de suas orações, ele nos conclama, as pessoas rezam pelos obsidiados. Eu peço, Senhor, pelos obsidiados e pelos obsessores. As pessoas oram por aqueles que recebem os crimes. Eu quero te pedir por aqueles que recebem os crimes, mas pelo que são os criminosos. Esse é o nosso olhar doce para com as pessoas, porque é o olhar de Jesus para com cada um de nós. Porque olhemos para dentro da nossa intimidade e vejamos, existe ainda muita coisa errada. Existe ainda muita coisa que nós podemos nos acertar, mas Jesus, quando olha para nós, diz assim, não há alma que não possa renascer. Um dia o Rafael será anjo. Então é essa forma que nós devemos olhar uns para os outros, porque daí nasce o perdão, daí nasce a misericórdia. Porque se quem erra comigo hoje, eu vou lá nas vias de fato e me vingo, daí a outra pessoa volta e se vinga também, e a gente não quebra esse ciclo nunca. Vem Leon Denis e nos diz, tanto você quanto ele são filhos de Deus e vão renascer. Pensemos nisso. Um terceiro trecho que ele nos diz, é esse trecho aqui. Já lá no finalzinho, quando ele fala das potências da alma, todo o poder da alma resume-se em 3 palavras. Vamos juntos, nos 3 dedos. Querer, saber, amar. Potências da alma, que são várias, se resumem em 3. Querer, vontade. Se eu tiver vontade, eu posso fazer tudo. Não à toa Jesus nos disse, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a uma montanha, transporta-se daqui para colar. Não são as montanhas físicas, são as montanhas da nossa dificuldade. É a vontade da questão 909, quando Kardec indaga aos imortais, pode o homem, pelos seus atributos, vencer-se a si mesmo? E a resposta é, pode, e muitas vezes o que lhe falta é a vontade. Quão poucos de vós possuem vontade? Primeira potência da alma, querer. Segunda potência da alma, saber. Nós precisamos estudar mais. Nós precisamos refletir mais. Daí o Espírito de Verdade nos dizer, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Terceira potência da alma, amar. O meu mandamento é este, nos dizia Jesus, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. Então podemos resumir a vida de Leon Denis, resumir o seu apostolado, resumir a nossa palestra da noite, que talvez tenha sido cansativa para muitos, em 3 palavras. Querer, saber, amar. Para chegar numa última consideração. Porque ele desencarnou, sim, faz 94 anos. Ele desencarnou com 81 anos de idade. Viveu uma vida de pobreza, viveu uma vida de dificuldades, viveu uma vida onde, para estudar, ele tinha que se esforçar, e mais ou menos ali, por 1905, 1910, ainda ganhou uma dificuldade, talvez a maior de todas. Ele que era um leitor voraz, um escritor, quanto mais, ficou cego.
Imaginem qualquer um de nós na condição da cegueira. O quanto reclamaríamos, o quanto diríamos blasfêmias a Deus, mas ele não. Agradeceu a cegueira, aprendeu o braille. Leon Denis aprendeu o braille e continuou lendo. Continuou escrevendo, ditando os seus livros para Claire, para Gaston Luce. E esse último livro que eu me referi, O Gênio Céltico e o Invisível, foi escrito a duas mãos. A duas não, porque ele tinha os benfeitores espirituais, ele tinha o espírito de Sorella, Joana d'Arc, ele tinha o espírito de Jerônimo de Praga que o ajudavam, mas ele ditava para Claire escrever. E a frase que eu quero deixar desses dias derradeiros, antes dele desencarnar, é essa: não basta crer e saber, é preciso viver sua crença, isto é, colocar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. É para a gente acrescentar uma quarta potência: querer, saber, amar, viver. Ou seja, não basta eu apenas querer, não basta eu apenas saber, não basta eu apenas amar para fazer palestras bonitas, receber aplausos, receber curtidas nas redes sociais, receber 1 milhão de seguidores que vão me inflar o ego. O importante é viver tudo isso. O importante é, nos dias da pandemia, manter a esperança, o sorriso e seguir como Leon Denis, um arauto do cristianismo, um arauto do espiritismo, um arauto dos novos tempos. Porque esta doutrina é uma doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação. Prometidas 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a doutrina de Kardec, a doutrina de Denis. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Que Kardec, Denis, os benfeitores espirituais desta casa, tal qual Baltazar, abençoe a cada um de vocês e vos mantenham em vibrações de muita saúde e de muita paz. Um beijo e até a próxima.